Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de abril de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra. Eu vou pegar o livro da Ana, que é mais novinho, que é o meu, a capa velha. O meu, a capa é velha, então eu vou pedir para. Vou colocar aqui. Peraí. Aqui, ó. Primícias do Reino, essa obra maravilhosa de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, né? A capa é linda, a capa nova, né? E nós estamos estudando o capítulo 3, o Excelso Canto. Então, os livros são bem diferentes, né? O meu é antigo, olha a capa do meu. E olha o do Beto. O do Beto, a capa é mais antiga ainda, olha lá. Mais antiga ainda. Olha só. Esse é bem antigo mesmo. Aí vem o meu e depois vem esse primeiro aí. Então, as capas vão mudando, né? Mas o meu é muito antigo. Então, esse é o terceiro capítulo, o Excelso Canto. Nós já estamos um pouquinho avançados, você parou, você sabe, né? Eu nem lembro. Segunda-feira eu estava aqui. É. Marquei. O Excelso Canto, deixa eu ver aqui. 50. Ah, tá ali, tá ali. Então, Aqui, é isso mesmo, né? Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, ao Pai Criador, aos Espíritos amigos, agradecendo essa oportunidade de estudo, porque o estudo nos descortina a verdade, né? Tira as escamas de nossos olhos e nos permite ver a verdade, essa verdade tão importante que tanto vai nos ajudar. Então, só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada. Dando boa tarde aqui ao nosso amigo Alberto, que acaba de chegar na sala, nossa irmã Luzia, que também chegou para o estudo conosco, né? E a todos vocês que aí se encontram, e os amigos da espiritualidade, que com certeza já estão aqui preparados para participar do estudo conosco. A turma espiritual que faz parte do estudo do livro Primícias do Reino, porque cada curso tem uma equipe espiritual, tem um grupo de espíritos que participam daqueles estudos, né? E a equipe da Amélia Rodrigues já está aqui conosco. Então, Uma boa tarde. boa tarde, Alberto. Boa tarde, Alberto. Podemos começar aí? Podemos? Então, nós vamos iniciar hoje nesse parágrafo que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, todos os conheciam. Eram maltrapilhos, mal cheirosos, doentes. Distendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoa. Então, esses eram pobres aqui do início, eram pobres, né? Mas eram ricos de moral, né? Ele diz, eram pobres, no entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Ricos de moral, né? E tinha os espíritos ricos também, de revolta, de outras, que não são tesouros, né? Exatamente. Quando a gente vê, né, a questão da riqueza, você pode ser rico de moral e pode ser rico também de vícios, né? Porque a palavra rico quer dizer aquele que tem muito, alguma coisa de muito. Então, rico de revolta, né? Rico de paixões, dono, olha só o que ele diz, de vasto cabedal de angústia e mágoa. Isso aqui é pesado, né? Uma pessoa rica, né, de angústia e mágoa, dono de vasto cabedal de angústia e de mágoa. Realmente, né?
Quais seriam os pobres de espírito? Pelo espírito. Agora a gente já vai Agora a gente corrigir. já sabe. Quais seriam os pobres pelo Pelo espírito? espírito, né? O vento perpassa em leve a cantilena pela multidão pensante, a raciocinar, no silêncio que se fez espontâneo na pausa que, natural, se alonga. Porque aí todo mundo começou a refletir, né, nessas palavras. É engraçado como ela usa. Olha só como ela escreve. Então, ela diz aqui: o vento perpassa em leve cantilena pela multidão pensando. A forma como ela vai escrevendo já cria a imagem de uma coisa devagar, né? Porque para você refletir sobre algumas coisas, leva tempo, né? Leva tempo. Algumas coisas da nossa cabeça, até para a gente aceitar, precisamos de tempo para aceitar certas coisas que até a gente sabe que é melhor, apesar da gente não se conduzir assim, mas para a gente aceitar aquela coisa, né? Introjetar aquilo e colocar em prática, leva tempo, né? Alguns aprendizados levam tempo para a gente poder aceitar. Então, quando ela fala, né, o vento perpassa em leve cantilena pela multidão pensante a raciocinar no silêncio que se fez espontâneo, na pausa, olha só, na pausa que natural se alonga. Então, ela já, nessa frase, na realidade, nesse período, ela dá a ideia do tempo. O tempo Que é necessário, lento, a quantidade de tempo que a gente que a gente precisa para precisa, refletir. né? E esse tempo, muitas vezes, vai ser longo, serão anos, para que a gente possa mudar uma conduta. Vão levar anos, né? A gente estava falando sobre Como, como Exatamente. é dito, né? Já é batido isso, natureza não dá salto. exatamente a natureza não dá saltos. E É a lenta, é gradativa. As nossas conquistas morais é passo a passo. Por Exatamente. isso que dizem que numa encarnação, se tu conseguir uma virtude bem adquirida, tu já está ganhando. Parabéns! Parabéns, né? Então, realmente ela ela escreve fala de uma forma poética, né? É. E, nossa, tudo lá mostrando, só na leitura você já percebe, né, isso. os ricos possuem moedas e títulos. Então, primeiro ela tinha falado dos pobres, né? Que eram sujos, maltrapilhos, mal cheirosos, doentes. Os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho, de misoneísmo. É aversão a tudo que é novo, porque tem pessoas que são ricas dessa aversão. Você chega e diz assim: eu trouxe aqui uma coisa, não vem com essas novidades, não. Né? É aquela pessoa que diz assim, tem aquela frase que eu detesto, né? Ruim com ele, pior sem ele, ou melhor, não é essa, não, é essa aqui. Não mexe com essas coisas, não. Não mexe com isso, não. Deixa como está. Porque tem gente que tem aversão ao que é novo, ao que pode promover uma agitação. E, às vezes, para você mudar as coisas, você precisa agitar, não é? Você precisa causar um rebuliço. Precisa destruir alguma coisa para ir Então, tem pessoas que têm medo da agitação. Aí lá vem ela com essas novidades. Deixa como está. Então, tem gente que tem medo de dar um passo à frente, porque ela vai encarar o novo. do que está quieto. O desconhecido deixa o que está quieto aí, não mexa do que está quieto. Tem pessoa que faz até um gesto, eu conheci uma pessoa que foi dizer isso, ela muda, fazia até um gesto com o rosto. Não mexa nisso, deixa o que está quieto, deixa aí, deixa aí. Tipo assim, sabe? Vai sobrar para mim. Então, realmente, tem pessoas que têm medo do novo, da novidade, né? Do que pode estar lá. Eu não sei. A gente já tinha A maioria. É verdade. Se acomodar também, se acomodar.
Nem é o tal do ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Né? Ruim com ele, pior sem ele. Não, sem ele vai ser pior, porque vão vir coisas diferentes. E eu, pelo menos, já estou acomodada com isso daqui. Né? Então, é o tal do, que ela usa essa palavra, misoneísmo, é a versão medo de tudo que é novo. Eu botei a versão, não é a versão. É a versão, né? É medo. Versão, medo. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Os pobres de espírito. Pelo, né? Vamos usar Eu não escrevi, É. eu não escrevi. Eu pensei, mas Nossa, não que porra escrevi. de lata. Deixa verdades em paz. Meu Deus do céu. Os pobres pelo espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, Pugnadores é batalhadores, né? Defensores, lutadores. cultores da verdade, preparados para a verdade. Então, os pobres pelo espírito são livres de posses e ambições. São aqueles que não são possuídos. Lembra do Humberto Roden? São aqueles que não são possuídos. São os batalhadores, né, dos direitos Isso. alheios. A gente não vê tanto assim, né? Pessoas, né, que participam de, às vezes, instituições lutando pelos direitos das mulheres, pelos direitos da criança. Pelos direitos dos idosos. E, às vezes, eles conquistam antipatias. Com certeza, na maioria das vezes. Antipatia. Vê esse cara defendendo isso, defendendo aquilo, né? Aí, como o pessoal dos direitos isso, direito do outro, direito disso, direito daquilo. Normalmente são pessoas que muitos não simpatizam. Porque se a lei fosse cumprida, se os Não direitos precisaria fossem deles. preservados, né, não precisaria de ninguém defender direitos. Exato, de ninguém. E é aquela coisa, né? Você diz, eu não gosto dele porque é direitos humanos, mas imagina você um dia precisando, e aí vem um desses e diz, deixa comigo que eu vou te ajudar, eu vou defender o seu direito. Aí você diz, é igual advogado, né? O pessoal mete uma de advogado, né? Mas você só sabe que o advogado é bom quando você precisa de um, e ele resolve o teu problema. Não é? Então, é a mesma coisa o pessoal dos direitos. Esses caras são chatos. Mas o dia que um direito seu é aviltado e aparecer alguém, não, deixa que eu vou defender você. Aí você vai dizer, esse negócio é bom, né? E normalmente são pessoas que não, que muitas pessoas antipatizam e até matam. Lembra daquela freira irmã Dorothy, lá no Amazonas? Ela foi assassinada porque ela lutava pelos direitos dos povos das florestas, da floresta, como aquele outro também muito famoso que morreu lá na floresta há muitos anos, esqueci o nome dele. O Vilas Boas? Não, Vilas Boas não. É dos anos 80, 90, que ele lutava pelos direitos também das pessoas lá, é muito famosíssimo, famoso internacionalmente, né? Esqueci o nome dele agora, depois tu me lembra. Então, são esses pugnadores, né? Exatamente, né? São os Os direitos alheios, são os batalhadores, defensores, lutadores dos direitos dos outros, que ganham, recebem muita antipatia São de idealistas. muitas pessoas, exatamente. É verdade, como ela diz. Preparados para a verdade. Porque não é fácil ser assim, não. Muitos deles, quase que o nome dele veio na minha. Ele foi um dos primeiros a serem mortos, assim, né? Sim. E aí depois teve até a irmã Dorothy. A irmã Dorothy foi assassinada no meio da floresta. Chico Mendes, irmã Dorothy. Aquele indianista que morreu, né, tem 2 anos, o Dom e o nome dele o Dom era jornalista inglês. E o outro era indianista, né? Ele trabalhava ali defendendo os índios, né? Foi até muito badalado a morte dele, foram assassinados também, porque eram pugnadores dos direitos alheios, defendiam os índios, né? Tem até uma cena dele cantando na floresta uma música indígena, que é uma cena lindíssima, ele encostado na árvore. Esqueci o nome dele, lembra aí o nome dele. O Dom era o jornalista encostado na árvore, os índios, aqueles índios ainda que não falam português. Oi? Luz, e ele sentado e cantando uma canção indígena, né, com aquele cigarrinho
que os índios usam, né? E ele ali cantando, essa cena é lindíssima, no meio da floresta, no meio das folhas secas, ele cantando aquela música. Pouco tempo depois ele foi assassinado. São esses, pugnadores dos direitos alheios. Paulo era um deles. Paulo de Tarso foi um deles. É? Muito lindo isso. Coordenador dos direitos dos que não é o judeu. Dos gentios. Dos gentios. Dos gentios. Né? Aí ele deve estar baixando. Pode ler aí, Denis. Sem peias atadas à retaguarda, sem ímãs atraentes à frente, semelhantes aos simples, desataviados e às crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súditos dele, desde já, Lembrei de Van Dulce também, a outra pugnadora. inocentes porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores. Ressarcido o débito, lavadas as mazelas, puros, portanto, sem a vacuidade do eu predisposto à autodeliberação, à autossublimação. Então, esses pobres, pelo Espírito, são os livres, né? Os livres. Livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes. Com todos, ao lado de todos, sem ninguém, não amarrado aos outros, às convenções dos outros. Quer dizer, eles não aceitam fazer acordos, né? Porque às vezes acontece isso. Uma pessoa está defendendo uma causa, né? Uma causa de direitos humanos, aí chega alguém e diz o seguinte, ó, faz o seguinte, pega mais leve que eu te dou alguma coisa, entendeu? Para você. E às vezes ele diz, não, que nada disso. Eu não me vendo. Eu não faço acordos. É aí que muitos morrem. Porque com eles não tem acordos. Né? Então, o que ela diz é assim, eles são livres dos resíduos do mundo, não consumidos, né? Com todos ao lado de todos, sem ninguém, não amarrado aos outros, às convenções dos outros. Eles são livres. É a consciência deles. Que eles batalham pela consciência, né? Pelo que está na consciência deles. E podem, pela verdade. E mesmo que corram o risco de perder a própria vida, que é o que acontece na maioria das vezes. Né? Mas é aquela. Aí eu lembro de quem? Joana de Cusa, quando ela estava presa, né? E o soldado diz para ela que reconhece nela a esposa de um político de nome, né? No mundo judaico, e o filho dela diz para ela: mãe, abjura que se a senhora negar o Cristo e dizer que a senhora vai adorar os deuses de Roma, a senhora vai escapar da fogueira. E ela e o filho estavam presos, já iam para a fogueira. Nero tinha mandado queimar os cristãos. E o soldado olhou e disse assim: eu conheço essa mulher. O marido dela foi gente importante, político importante entre os judeus. Então ele fala para ela: olha, se a senhora disser para a gente que a senhora não segue o Cristo, eu tiro a senhora da fogueira e seu filho também. E aí ela diz que não. Aí ele começa a bater no filho dela, para o quê? Para fazer ela se dobrar. E aí o filho, que estava sendo espancado, fala para ela: mãe, pelo amor de Deus, abjura para que possa salvar a nossa vida. E ela diz para ele o quê? É preferível morrer do que perder a vida, a imortalidade, né? Então fica quieto. E aí não tem jeito, eles dois morrem queimados. Então ela diz: é preferível perder o corpo, morrer, do que perder a vida. Porque se vender, porque eu sou livre. Foi também que Sócrates, quando estava preso, né? A esposa, os amigos foram lá e disseram para ele: olha, nós vamos à noite subornar os guardas para eles abrirem a porta da prisão para você escapar, porque você é um homem inocente e foi condenado a beber cicuta. E ele disse para ela, para os amigos: vocês queriam o quê? Que eu fosse culpado? Eu sou inocente, mas vamos soltar para você fugir. Ele disse: mas eu sou livre. Eu não me sinto, eu não sou prisioneiro. E ele estava preso, mas eles a minha consciência, o meu espírito está livre. Não importa se eu estou dentro de uma prisão. Eu sou livre.
Eu sou livre. É o que ela está falando aqui, né? Livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, com todos ao lado de todos, sem ninguém, não amarrado aos outros, às convenções dos outros, e sim a sua consciência. A sua consciência. E essa é uma liberdade que poucos têm, né? Aí ela fala, né? Pobres pelo espírito. Quer dizer, aquele que está consciente de que precisa, pobre pelo espírito é aquele que está consciente que precisa aprender mais, compreender mais, realizar mais e melhorar espiritualmente. É o pobre pelo espírito. Ele sabe que ainda tem muita coisa para caminhar. Então, ele está consciente. Mas eu preciso aprender mais, compreender mais, trabalhar, realizar mais, melhorar mais. E aí ele vai, livre de tudo. Aí você vê uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, esses espíritos assim. Ou o Chico Xavier, que não se foram, fizeram, gostando ou não gostando do que eles faziam, eles foram fazendo. É focar de Jesus também. Eu sou, como é que ele falava? Eu sou a mosquinha. Ah, é. Né, quando ele disse para Emmanuel, né? Eu sou o verme, Emmanuel, verme? Você já viu a importância de um verme? Aí ele olhou, eu sou subverme. Eu sou subverme. Porque eu falei, você já viu a importância de um verme? Quer dizer, você não é importante como verme. Ele então, eu sou subverme. É a mosquinha das fezes do jumentinho. Então, a multidão Aguarda, né? A multidão aguarda. Pulsam os corações, os olhos de todos brilham com lampejos diferentes. Né? Porque o pessoal refletindo, está ali refletindo naquele tempo, né? E aos pobres e aos ricos, né? A multidão, a voz do Rabi espraia o canto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, bem-aventurados os que choram, quer dizer, lamentam, mas não laboriam. Porque tem uma coisa, tem uma diferença. Tem. Bem-aventurados, porque quando Jesus diz, a voz do Rabi espraia o canto, quer dizer, expressa a frase, bem-aventurados os que choram, quer dizer, os que lamentam o seu sofrimento, lamentam o sofrimento de outro, mas não lamuriam, porque lamuriar é se queixar. É diferente, Então, é né? diferente. Você pode chorar lamentando a morte de alguém, de um parente, né? Lamentando que você não conseguiu alguma coisa, aí você lamenta, é aquela coisa. Puxa, eu lamento, eu queria tanto isso, mas eu não consegui. Aí você para. Então, eu vou trabalhar mais para conseguir. Agora, se você continuar, aí você entra na lamúria, na queixa. Queixa sem, Né? sem fazer nada. Exatamente. Então, você tem o tempo de lamentar e depois o tempo de trabalhar para conseguir aquilo que você não conseguiu. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa lamenta, poxa, eu não consegui. Aí começa, eu sou infeliz, eu não presto para nada, Deus me esqueceu. Não é assim? Aí entra na lamúria, que é improdutiva, e muitas vezes é uma agressão à divindade. É uma revolta. É uma revolta contra a vontade do Senhor. Então, quando ele diz bem-aventurados os que choram, ele está dizendo bem-aventurados aqueles que lamentam, né? Mas não lamuriam. A diferença. O grupo, ó, Oi. diante disso que a gente está conversando, né, a gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo dito, diante das vicissitudes, segue com ânimo, coragem e resignação, porque não adianta lamuriar. Resignado continua, suportando a cruz, a dor, vai em frente com ânimo e coragem para poder ter solução para o problema. Agora, vai ficar no canto chorando, lamuriando, você não vai ter oportunidade de ter
até pensamento positivo para superar aquilo ali. Exatamente, perfeito. Perfeitinho, Né? Então, a gente tem que ver bem essa diferença entre o lamento e a lamúria, né? Eu guardo bem o que você sempre disse de Paulo. Quando ele era Saulo, fez besteira pra caramba. Quando se tornou Paulo, ele não ficou se lamentando. Ele partiu para a mudança, para a reparação de tudo que ele fez, Exatamente. agindo de acordo com Cristo, Ele não né? ficou se laboriando, não. É tipo assim, devo sim, pago quando puder. Vou lutando, Lamentou ter comprometido, mas não, se não ficou se lamuriando. Ele descobriu que tem forma de corrigir isso? Tem, com o trabalho. Então, eu vou arregaça as mangas. e foi trabalhar. Né? Então, o lamento é normal. Afinal, somos seres humanos. O Isso. lamento é normal. Agora, a lamúria pode se tornar até patológica, né? E paralisa, né? A Ah, com lamúria. certeza, paralisa, igual a culpa, paralisa, cristaliza o indivíduo ali, né? Aí ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? O olho é a candeia do corpo. E todos os olhos cintilam, lágrimas coroam-nos. Eu achei num livro, eu acho que é no Sermão do Monte Simonetti, quando ele fala, né, sobre essa passagem, o olho e a candeia do corpo, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 24, onde ele diz assim: se cultivarmos uma visão positiva, porque ele está falando dos olhos, o olho é a candeia do corpo. Então, essa passagem está lá em Mateus, capítulo 6, 22 a 24. Então, ele diz assim: se cultivarmos uma visão positiva e nos alimentarmos de coisas boas, teremos uma vida iluminada e cheia de paz. Então, ó, o olho é a candeia do corpo. Por outro lado, se permitirmos que coisas negativas entrem em nossa mente, teremos uma vida cheia de escuridão e sofrimento. Exemplo, degradação moral, começa pela degradação moral, né? Se você deixar que coisas ruins, né? Coisas negativas entrem na nossa mente, ó, um estudo vai entrar no outro. Se você deixar que coisa negativa entre em sua mente, nós teremos uma vida cheia de escuridão e sofrimento. Por quê? Porque essa coisa negativa que entrou da minha mente vai me levar à degradação moral. A degradação moral vai levar à minha degradação perispiritual. E a minha degradação perispiritual vai levar o quê? A degradação do espírito. Então, a degradação moral vai levar a uma degradação perispiritual, que vai levar à degradação. O desequilíbrio do espírito. Simonetti, né? Né? Então, a gente vai tomar, acho que é o livro Sermão do Monte. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Porque se você deixa coisas negativas entrar em você, isso vai te levar a uma degradação moral, que vai levar a uma degradação do perispírito e o desequilíbrio do espírito. E aí? Então, por isso que ele diz, o olho é a candeia do corpo. Então, você tem que cultivar uma visão positiva. Olha só, olho, qual é o sentido? Não é a visão? Uhum. O olho é a candeia do corpo. Né? Então, a visão é através dos olhos. Então, o olho é a candeia do corpo. Né? O olho, a visão. Né? Você tem que ter uma visão positiva das coisas. E é verdade. Tem pessoas que têm essa luz. É a luz. O olho é a candeia do corpo. Então, e realmente, a gente não conhece pessoas que qualquer coisa, que acontece qualquer coisa. Caiu uma folha ali, ela já olha assim, e acho que veio uma tempestade. Não é assim? Tem pessoa que é assim, né? Caiu, e eu acho que veio tempestade, né? Já, tudo da vida dela, a primeira coisa, o pensamento é o quê? Negativo. Espirrou, acho que vou ter um pneu.
E essa negatividade, grupo, às vezes fica num patamar como, por exemplo, seca-pimenteira. Eu conheço. Nós estudamos isso. Eu conheço que eu tinha uma plantinha de pimenteira, que é muito sensível, né, a pimenteira. A pessoa chegou e elogiou, elogiou, falou que lindo, onde comprou. Troço secou. Já estava mais de 2 meses viva. Secou. Nós estudamos Aí, isso hoje, é o nosso pensamento. Né? Foi o que o Hermínio falou, não tem nada de mal olhado, não. É tudo fruto do nosso pensamento, porque o fluido é o que leva o pensamento, né? É através do fluido que o pensamento se espalha. Só que o pensamento tem a capacidade de alterar as propriedades do fluido. E aí bagunça tudo. Então, é o nosso A pensamento. diversidade dos carismas. É a diversidade dos carismas. É aí que a coisa. Foi no curso, Foi semana a passada. gente vê como as coisas estão integradinhas, né? Isso aí. Vamos lá. A figura do Rabi é ouro refletido contra o céu longínquo, muito claro. A poesia dela é maravilhosa, né? Você vê a imagem do Cristo e toda aquela ambiência natural ali. Todos ali têm lágrimas acumuladas e muitos as vertem sem cessar. Uma outra coisa aqui, antes da gente avançar, quando eu falei do bem-aventurados que choram, são aqueles que lamentam, mas não lamoriam, são aqueles que deploram também a própria queda e estão se preparando, se fortalecendo para não mais cometê-los. Reconhece o seu erro. É aquele que lamenta as atitudes que tomou. Bem-aventurados os que choram, né? São esses que lamentam, mas não lamuriam. Lamentam a própria queda, reconhecem o erro cometido e procuram o quê? Como Paulo, se fortalecem para trabalhar e não mais cometer aquele erro. São os que choram, né? Lamentam. Como Paulo, o tempo todo ele lamentava ter atingido assim. Mas buscou o quê? Se fortalecer, trabalhar para não cometer mais aquele erro. Né? e aí, gente, no nosso processo de aprendizado, a gente também tem que entender que o erro e acerto faz parte. Para Sim, você ter claro. fixação do entendimento, para você fixar aquela ideia, você às vezes erra muito, mas não é admitir o erro. Não, eu errei e vou tentar corrigir, eu vou tentar reparar. E aí você tenta, depois de muitos erros e acertos, que é natural do nosso processo de aprendizagem, a gente chega o momento de fixar. Quando vem a mesma situação, diz, opa, aí eu não posso mais cair, não. Eu já vacilei Exatamente. 3 vezes, me gerou dor. Agora não, aí tu já reage de outra maneira, Exatamente. porque você teve o conhecimento fixado através do processo de erro e acerto. Exatamente. Todos, né? Todos ali têm lágrimas acumuladas. Então, todos são sofredores ali, né? E muitos as vertem sem cessar. Já estão há muito tempo sofrendo sem encontrar a consolação, né? Sem encontrar um caminho, né? Uma luz que ilumine as suas provações, né? Nas rudes provações, oculta ou publicamente. Estão muito acostumados até a religião judaica, né, a criticar, a acusar e a punir. Errou, você errou, né? A lei judaica, né? A religião judaica era muito assim, né? Você errou, eles acusavam você como pecador e puniam. E Jesus veio trazer o consolo. Né? Então, a lei judaica era muito punitiva. E o povo mais pobre, mais miserável, sofria muito com a lei, né? Qualquer erro, tumba, castigo, punição, ou até a morte pelo apedrejamento, era muito comum entre os judeus. Entre os ricos, não. Eu te perdoo, tu me perdoa, e a amizade continua. Mas com o pobre, não, o povo pobre, miserável, era muito penalizado.
né? Os doutores da lei, os sacerdotes, nossa, qualquer coisinha que o indivíduo fizesse, já vinha dizendo pima, punia, né? Prendia, mandava apedrejar. O povo vivia debaixo dessa vigilância, dessa, né, ali deles, muito combativo. Então, era um povo muito sofrido, né? Aí o que ela continua dizendo aqui. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. O espírito tem um longo caminho a percorrer até se tornar, né, esse homem-eu, esse espírito puro, uma longa caminhada, longa estrada de sofrimento, né? É a estrada do aprendizado, né? E, e ainda hoje, né, Rosina, a gente continua atravessando as A gente está na caminhada, as mesmas situações, né? é a nossa caminhada, né? A caminhada é longa, a gente está na caminhada. Espíritos ferreteados pelo desconforto e desassossego, corações despedaçados, enfermidades e expiações. Então, é realmente a estrada do sofrimento é longa. Todos choram e experimentam a paz refazente que advém do pranto. Então, diante das palavras consoladoras do Cristo, Todos choram, por quê? todos choram e experimentam essa paz, porque é um conforto, né? E também porque reconhecem, né, a pequenez, Sim. a pequenez e percebemos o que é necessário fazer. Então, a gente reconhece a nossa pequenez, né? E reconhece que a gente tem que fazer ainda, né? Creem muitos que o pranto é vergonha, esquecidos do pranto da vergonha. Exatamente. Quer dizer, que advém de saber das oportunidades desperdiçadas. Quando a gente chora, muitas vezes, muitos acreditam que o pranto é vergonha, que chorar é uma vergonha, é fraqueza, né? Esquecidos do pranto da vergonha. Na verdade, né, o pranto da vergonha é aquele que chega quando a gente reconhece o quanto a gente desperdiçou de oportunidades. Esse é o pranto da vergonha. Quando você chega a uma fase da sua vida e pensa assim, meu Deus, eu tive tantas oportunidades e desperdicei. Aí vem o pranto da vergonha, porque é o reconhecer que eu podia estar numa situação melhor. Mas não estou por quê? Porque eu desperdicei as oportunidades. Aí veio o pranto da vergonha. Não dei valor àquela oportunidade, deixei passar mesmo, né? Exatamente. Por isso que ela diz aqui, creem muitos que o pranto é vergonha. Tem muita gente que diz, menino, chora, chora é fraqueza. Então, muitos dizem isso, que o pranto é vergonha. Mas esquecem do pranto da vergonha, que é esse pranto que é você reparar que você desperdiçou o tempo, né? Dizem outros que a lágrima é pequenez, que retrata fraqueza e indignidade, como se você tivesse... É fraqueza, né? Que a lágrima é fraqueza, né? Você é fraco, covarde, né? Por exemplo, a gente, né, como homem, é ensinar desde pequeno, homem não chora. É. Gente, então o homem não tem sentimento, não, o homem não tem, né? Ué, então você é uma pedra. Não pode isso. Não tem como. Exatamente. Agora, aquele também, monte diz assim, no sentido de ser, não vai ser bananão, né? Chorar por qualquer coisa. Mas Aí o ainda não chorar, aluga. é, A chuva, aí que ela fala aqui, a chuva descarrega as nuvens e enriquece a terra, lava o lodo e vitaliza o pomar. Então, a lágrima não é pequenez, não é fraqueza, não é indignidade, porque a chuva descarrega as nuvens, Exatamente, né? Limpa, né, a atmosfera, Sim. é isso. Enriquece a terra, lava o lodo e vitaliza o pomar. quantas Chuva vezes, gente? promove uma limpeza. É,
Quantas vezes de uma crise existencial, por N razões, um choro te alivia? Exatamente. Se não tiver o choro, tu fica com aquilo guardado, pesado. Exatamente. Quando tu chora, parece que tu lavou a Esvazia, alma. né? Lava a Exatamente. alma mesmo, Lava. assim, lava a alma. A lágrima é presença divina É prova da misericórdia do Pai, né? e é presença divina também porque, além de ser a prova da presença do Pai, é o sentimento. Sim, um sentimento. Que quando você chora, você está sentindo. E às vezes aquilo está aqui, né? Engasgado, né? Aqui. Aí você Sufocando chora, você sente o alívio, o né? alívio que a gente sente. Quando alguém chora, aí, ó, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Porque muitas vezes você, na hora que você chora, você está expurgando mesmo Coisa sua que você tem que erros que a gente tem que reparar. que repara. E às vezes a dor é grande e você chora. Né? Meu Deus do céu, estou sofrendo tanto, mas você sabe por quê. Se eu estou sofrendo é porque ou tem algum problema nessa vida de alguma coisa que eu fiz, ou eu estou o quê? Recebendo o quê? A justiça por causa de algo que lá no passado eu fiz. Porque a lei não erra. A lei não erra. Então, se eu estou sentindo hoje, sofrendo hoje, há uma razão de ser. Eu posso não saber por quê, mas eu tenho que saber que isso está certo. Isso está certo. Né? Então, quando alguém chora, tem que saber que a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. Então, quando eu choro porque eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que saber o seguinte: hoje eu estou resgatando um erro do passado. Então, o meu futuro com certeza será bem Estou melhor. abrindo novas fronteiras, novos caminhos, porque isso aqui vai desaparecer. Isso aqui foi para corrigir alguma coisa. Estando corrigido, acabou. Com isso aqui eu não tenho que me preocupar. Com isso aqui eu não tenho. É um problema a menos. É um Uma problema. vez, quando a gente se desvia da lei de Deus, é óbvio que tem um resultado, causa e Claro. efeito. E vem a dor, se for um desvio muito acentuado. E aí um palestrante falou uma vez que aí da dor vem a expiação. Você tem que expiar algo que você cometeu de equívoco. Você tem que reparar e expiar. E aí um palestrante falou que a expiação é uma cirurgia. Você, quando expia e sofre, passa por um momento de dor, você está expurgando. Por isso que depois, quando passa a tempestade e vem a bonança, diz, poxa, tudo aquilo que eu passei valeu, porque eu aprendi com toda aquela dor. E a dor, então, Extirpado de você. justamente, justamente. E a dor, então, é um instrumento que Deus dá no nosso psiquismo para a gente poder alavancar o nosso progresso. Porque, às Exato. vezes, quando vê a dor, a gente lamenta. Primeira coisa que você quer é não ter dor, mas a dor tem uma causa, como você falou, Exatamente. algum desvio que você cometeu. Então, quando alguém chora, a lei está justiçando, né? Como ela disse, né? Abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. O pranto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia para as arrancadas da loucura, nem conduzir em caudal as ribanceiras do equilíbrio, qual riacho em tumulto semeando a destruição, Esgaivando. esgaivando as searas. Esgaivar Tudo, né? Esgaivando a seara. O que ela está dizendo aqui, que o pranto não pode levar à rebeldia, nem a recusa de ver e aceitar a verdade. Então, você pode chorar, pode lamentar,
mas não deve se laborear nem se rebelar, né? Então, aqui, ó, o pranto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia. Imagina uma charrete não, né? Uma carruagem com os corcéis sendo puxada por corcéis em alta velocidade. Se o condutor perder o controle, aquela carruagem vai, à frente vai cair no abismo. E quem está sendo carregado por ela vai acabar morrendo, né? Então, você tem que manter o quê? O controle da carruagem, dos corcéis, do equilíbrio. Você não pode soltar as cordas, senão... Então, o que ela está falando é isso, né? O pronto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia. E nem conduzir em caudal As as ribeiras, ribeiras do equilíbrio. causar, quer dizer, em grande volume, né? Você De águas descendo, porque vai arrebentar tudo que vem pela frente, né? Vai dizer, Agora, o que me exatamente. veio também aqui, pessoal, é nesse processo que você lida com isso tudo, né? Você não se vitimizar. Que aí você se vitimiza e se esconde em você mesmo, como se você não fosse o responsável por nada que te acontece. Aí É você se isso aí. vitimiza. Você não pode se recusar de ver e aceitar a verdade. Quando a gente se vitimiza, a gente está recusando ver e aceitar a verdade. Eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Ou senão, sempre alguém outro que é o culpado. Então, O vítima. logicamente, É, eu tenho que arrumar um encosto, né? Porque eu adoro encosto. O que seria da minha vida ser um encosto? Não é verdade? O encosto é obsessor. Gente, se não tiver um encosto obsessor, quem é o culpado? Sou eu? Não. Você fez o bonito, Otávio Obsidian, foi um obsessor. O povo que não é espírita é um encosto, né? Você fez, foi um encosto. Ah, foi o obsessor. E o obsessor está lá em cima. Não fui eu, não. Dessa vez, não vem, não. Quando a pessoa. Uma vez um amigo espiritual falando, né? Que às vezes, quando a pessoa pensa em fazer uma coisa, o obsessor diz assim: ó, deixa eu ir. Não vou levar essa. Essa aí é sua. Foi você, que a gente está falando. Foi o obsessor. Quando percebe, se manda para não levar a culpa. A gente adora o obsessor, né? Culpa de quem dá o obsessor está assim, ó, negativa, né? Então, é isso aí que o Alberto falou. Chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade. Opa! Vamos lá, de novo. Chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade. Adustas são as desérticas, né? As duras. Soledade é solidão, né? É. acho que a dúvida é a aridez também, né? Na A aridez, Deus, nas seca. regiões áridas da. Da solidão. Quando você com você mesmo. Você com você mesmo, né? Você busca Deus onde? Dentro de si. O homem se busca Deus dentro das trincheiras, né? Ele vai buscar Deus dentro das trincheiras. E junto a Ele. Porque Exatamente. você não está desamparado. Exatamente. Você não está desamparado. Você busca a Ele, mas Ele está junto. Ignorado por todos e por Ele lembrado. Sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. É lindíssima essa frase, né? Alguém chorando está solicitando, aguardando. Na impossibilidade de expressar por palavras, desnudar a alma, esvaziar-se de toda a inquietação. Por isso, serão consolados. Aí no Evangelho por Sobral, no volume 1 que nós já estudamos, né, diz assim: serão consolados, serão amparados, fortalecidos, terão novas oportunidades. Então, serão amparados, fortalecidos, esclarecidos, mas não para por aí. Terão novas oportunidades. O que é importante é isso.
vem me consolar, vem me fortalecer, ótimo. Vem me consolar, ótimo. Vem me esclarecer, ótimo. E daí? Eu vou te dar nova oportunidade. Esse que é o X da questão, né? E eu terei novas É a oportunidades. misericórdia, É né? a misericórdia divina, perfeito. Por isso você não está sozinho, ó. Por isso que o ouvido dele, o seu ouvido está aqui, ó, te escutando, né? E aqui, quando diz ô Denise, alguém chorando está Adoro solicitando, aguardando. extremo, No caso, a gente tem que no ter a bem. sensibilidade de perceber os infortúnios ocultos. Quantos irmãos nossos estão chorando, está solicitando e aguardando um amparo? Então, às vezes, os infortúnios ocultos estão por aí. E aí você, por caridade, você tem que olhar e buscar, porque às vezes um irmão dá uma deixa e você deixa desapercebido aquilo ali. Você não tenta se aprofundar na dor do outro para tu não ter trabalho. É, Porque às vezes é muito cômodo tu não olhar para a dor do outro, porque já tenho os meus, ainda vou querer olhar o do outro, mas só que a caridade exige de você estar atento ao infortúnio oculto, que às vezes um olho te mostra algo, um olhar te mostra algo do coração que a pessoa está passando, uma aflição, uma inquietação. E, e muitas das vezes, né, você olha para um irmão e pergunta assim, o que foi? Ele não está falando nada. Você precisa ter essa sensibilidade, né? Ter esse olhar para o outro. De perceber que alguma coisa ali não está bem. E às vezes é uma coisa bobinha, ou às vezes pode ser uma coisa bem, um problemão, né? Então a gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? porque também esse negócio, né? Não, vamos, tipo assim, fecha a janela, que lá vem ele, já estou cheio de problema, lá vem ele com os problemas dele, não aguento não. Não tem essa aí. Você olha assim, pelo amor de Deus, lá vem aquela mulher com os problemas dela, eu já estou com os meus por aqui, não é assim? Né? Então, você É egoísta, né? fecha devagarzinho para ela que não escutar você batendo, né, Jadela? E fica escondida debaixo da janela, né? Aí, quando a outra passa, você abre a janela. É assim? Então, né? É a questão. É a questão. Eu Aí, gostei então, dessa dica aí, a Evangelho de Sobral. no Evangelho de Sobral, da página 27 a 29, ele vai falar sobre os serão consolados, né? Amparados, fortalecidos, é o volume 1. Terão novas oportunidades, né? Uhum. E ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, com né? certeza. Aí ele vai falar aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, né? Favônios espalham pólen de mil das flores no vale embaixo. Favônios é vento brando favorável. Bate aquele vento brando, né? Aquela brisa, isso, né? Vou até botar aqui, ó, brisa, passa aquela brisa e ela vai espalhando o pólen das flores, né? Favônios espalham o pólen de mil das flores no vale embaixo e os flancos da rocha canalizam o ar cantante. A multidão estuda de esperança. Então, olha só que ela está colocando aqui. Que o vento vai espalhando o pólen das flores e aonde eles se encontram, tem várias rochas que formam quase como um corredor. Então, ela diz aqui, ó, e o favônios espalham o pólen de mil das flores no vale embaixo. E os flancos da rocha, quase como formando um corredor, canalizam o ar cantante. Por exemplo, lá do condomínio onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, tinham prédios que ficavam, uma fileira de prédios que ficavam do lado direito, né? Era o bloco 9, o bloco 7 não, era o bloco 9, embaixo tinha outro bloco, e aí vinha o bloco 5, o bloco 6, formando um corredor. Quando ventava muito, o vento que vinha lá de cima entrava por aquele corredor e cantava. Ficava aquele
barulho, né? Porque os blocos de prédios muito altos Formavam parede. formavam paredões, então formavam um corredor. E o vento corria entre aqueles prédios, fazia aquele barulho, né? Cantava, né? Cantava. Então, eu quero dizer aqui. E os flancos da rocha canalizam o ar cantante. Então, Jesus vai falando, né? Além de ter o encanto do polo que se mistura, que se espalha, ela diz aqui, ó, no vale embaixo, os flancos da rocha canalizam o ar cantante. A multidão estua de esperança, né? Explode de esperança diante do excelso canto, que é o título do capítulo, né? A palavra pregação dele é um verdadeiro canto de esperança para todos nós. É o Sermão da Montanha, né? Então, a gente, semana que vem, vai entrar aqui, né? O mestre como se alongasse. Isso. Semana que vem, dia 18, né? É lindo nossa. Agora, você Ah, diz que Leon Denis é o poeta da doutrina, a do doutrina, espiritismo, né? e Amélia Amélia Rodrigues Rodrigues é uma poeta é a também, poetisa do Evangelho, né? Eu diria o justamente. poeta da doutrina, diz Ivone do Amaral Pereira, né? E a gente pode dizer que a Amélia Rodrigues é a poetisa do Evangelho, né? Porque cada frase tem um sentido, tem um ensinamento. Ela não só traz o fato, mas ela encanta, né? E faz a gente refletir, faz a gente pensar. A gente vê que. E o que ela traz não é só daquele tempo, a gente aplica no dia de hoje. O que acontece? Parece que ela toca as fibras, Mas ela sensibiliza a sua a gente. sensibilidade. Ela exatamente. toca na nossa sensibilidade, né? Então, vamos dizer, porque eu tenho que botar para. Então, vamos Gente, fazer a nossa prece de encerramento, sempre agradecidos ao nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, essa reunião de almas que se buscam para se melhorarem, se apoiarem. E graças, Senhor, por todas essas dádivas, esses irmãos que nos assessoram nesse estudo. Muito obrigada. obrigada. Denise, a tua prece foi poética. Irmão